Por que a Tesla precisou descartar sozinha a tecnologia de fundição Gigapress, atualmente invejada por toda a indústria automotiva, para dar um salto para a geração 4? A resposta está em uma luta pela sobrevivência, já que o antigo sistema atingiu seu limite físico, tornando-o incapaz de fundir estruturas ocas e de produzir plataformas complexas com múltiplos eixos. Ao utilizar uma máquina de 50.000 toneladas equipada com uma matriz central multidirecional e núcleos de areia impressos em 3D, a Tesla rompeu barreiras mecânicas para viabilizar o processo de fundição sem caixa para o Cybertruck. Será que essa ousada aposta técnica ajudará Elon Musk a reduzir os custos de produção em 50% e dominar permanentemente o mercado global de veículos elétricos? Mas como injetar alumínio fundido superaquecido em um molde de aço sólido e obter uma estrutura oca e ultra leve? Essa consolidação estrutural levanta um enigma de engenharia crucial que mantinha as montadoras rivais convencidas de que a fundição Gigapress havia atingido seu limite. No antigo processo, criar uma cavidade interna oca era fisicamente impossível. Um núcleo sólido de aço ficaria permanentemente preso dentro da carcaça de alumínio resfriada, tornando a peça inútil. A Gigapress 4 resolve esse problema de forma inovadora, integrando núcleos de areia impressos em 3D por jateamento de aglomerante dentro da matriz central antes da injeção de alumínio. O alumínio fundido inunda a câmara e flui ao redor desses núcleos de areia temporários para criar seções ocas completamente fechadas. Essa técnica reduz o peso da parte inferior traseira da carroceria de 60 kg para bem menos de 40 kg, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente a rigidez torsional. Uma vez que o metal se solidifica, vibrações mecânicas de alta frequência quebram a areia interna, permitindo que ela escorra por minúsculos orifícios de drenagem projetados como água, deixando para trás uma estrutura perfeitamente oca, que imita as propriedades de alta resistência e leveza de uma estrutura óssea humana. Por que uma montadora gastaria centenas de milhões de dólares para substituir completamente um sistema de fundição que já era a inveja de toda a indústria automobilística global? A resposta é simples: sobrevivência no mercado e domínio absoluto de preços. O antigo sistema Gigapress havia atingido um limite físico intransponível. Era fisicamente incapaz de produzir estruturas ocas ou carrocerias completas em peça única devido aos seus rígidos caminhos de ejeção linear. Mais importante ainda, os métodos de fabricação legados, mesmo com a fundição em gigapotenciômetro inicial, exigiam que os carros fossem construídos como uma estrutura monolítica de aço, forçando trabalhadores e robôs a se amontoarem em uma cabine apertada para instalar assentos, chicotes elétricos e acabamentos internos. Isso criou um enorme gargalo, reduzindo a velocidade de produção e aumentando a área ocupada pelas fábricas. O salto estratégico do Gigapress. Para o avançado Gigapress 4 de 50.000 toneladas não é apenas uma pequena atualização. É uma necessidade impulsionada pela sobrevivência no mercado, pela proteção da margem de lucro e pelo lançamento do Tesla Cybercab. A Tesla foi obrigada a romper com esse ciclo para desbloquear o processo de fabricação sem caixa para seu veículo autônomo de alto volume, o Cybercab. Essa filosofia de manufatura radical exige que a parte frontal traseira, laterais e a estrutura da bateria do veículo sejam construídas inteiramente de forma isolada, em linhas de submontagem paralelas. Os assentos e componentes internos são parafusados na estrutura aberta com total liberdade geométrica antes de uma única etapa final de junção travar as subestruturas. Para alcançar isso, a Tesla precisava desesperadamente de uma máquina capaz de fundir plataformas monolíticas complexas com múltiplos eixos simultaneamente sem soldagem secundária. A Gigapress 4.0 de 50.000 toneladas integrada com núcleos de areia impressos em 3D oferece exatamente isso. Ao substituir matrizes de aço maciço por um cubo central multidirecional, a Tesla pode forjar a parte inferior do Cybercab como uma estrutura oca ultraleve unificada.
Isso reduz o número de peças da carroceria e de componentes em branco em impressionantes 60%. Essa abordagem de ferramental híbrido também reduz os ciclos de validação de projeto de 12 meses para apenas 2 a 3 meses. Em última análise, esse sistema é a principal arma por trás da meta da Tesla de reduzir os custos de produção de veículos em 50% e diminuir a área ocupada pela fábrica em 40%. Isso garante que o Cybercab possa ser produzido com a estrutura de custos extremamente agressiva necessária para o transporte autônomo em massa. O manual de produção do Next-G Gigapress 4 detalha como esse salto de 50 mil toneladas na fabricação e o processo inovador operam dentro da fábrica, eliminando as linhas de soldagem tradicionais para veículos de próxima geração como o Cybercab. O sistema Gigapress 4 de próxima geração da Tesla não está sendo desenvolvido exclusivamente para o Cybercab. Na verdade, o Cybercab pode simplesmente se tornar o primeiro veículo projetado especificamente para provar que essa arquitetura de fabricação totalmente nova pode funcionar em escala industrial massiva. O objetivo muito maior reside no que vem a seguir uma futura onda de veículos Tesla, construídos em torno de gigantescas peças fundidas OX, montagem paralela, ultra rápida e fábricas dramaticamente menores, mais baratas e mais rápidas do que qualquer coisa que a indústria automotiva já viu. Isso importa porque as ambições de Elon Musk vão muito além das metas normais de produção automotiva. Musk afirmou repetidamente que a Tesla poderia eventualmente produzir 20 milhões de veículos anualmente, aproximadamente o dobro do tamanho da Toyota, a maior montadora do mundo atualmente. Embora a Tesla tenha posteriormente suavizado as referências públicas a esse objetivo, à medida que a empresa se voltava mais agressivamente para táxis autônomos e inteligência artificial, a filosofia de fabricação por trás da Gigapress 4 ainda reflete essas ambições extremas de escalabilidade. A primeira grande aplicação desse sistema pode ser a plataforma de veículos elétricos acessíveis da Tesla, há muito tempo alvo de rumores. Frequentemente chamada extraoficialmente de Modelo 2. É aqui que o Gigapress 4 pode se tornar extremamente perigoso para os concorrentes. Atualmente, a maioria das montadoras tradicionais ainda enfrenta dificuldades para tornar os veículos elétricos de baixo custo lucrativos, pois os custos das baterias da mão de obra, a complexidade dos fornecedores e as despesas gerais de fábrica permanecem muito altos. Empresas como Ford Motor Company, Volkswagen e General Motors já reconheceram a dificuldade de se obter margens de lucro acessíveis para veículos elétricos nos sistemas de produção tradicionais. A Tesla acredita que a solução não está apenas em baterias mais baratas, mas também em uma produção radicalmente mais simples. Ao integrar moldes gigantes de caixas ocas ao processo de fabricação sem embalagem, a Tesla poderia eliminar grandes partes da linha de montagem. Menos peças significam menos robôs, menos soldas, menos fornecedores, menos etapas de inspeção e muito menos chances de atrasos na produção. A Tesla já demonstrou que essa estratégia funciona em menor escala. A fundição Giga na traseira do Tesla Model Y substituiu cerca de 70 componentes separados por uma única peça fundida de alumínio, ajudando a reduzir significativamente a complexidade da linha de montagem e os custos de fábrica. Mas a Gigapress 4 leva essa ideia muito além. Relatórios sobre a plataforma de próxima geração da Tesla sugerem que a empresa está buscando reduções de custos de fabricação próximas a 50%, em comparação com os veículos da geração atual. Se a Tesla conseguir produzir um veículo elétrico compacto com lucro na faixa de $25 mil americanos, enquanto os concorrentes lutam para atingir o ponto de equilíbrio com preços muito mais altos, o impacto no mercado global de veículos elétricos poderá ser enorme. O verdadeiro avanço, no entanto, pode vir de veículos futuros maiores como minivans da Tesla, vans de entrega autônomas ou uma potencial plataforma para SUVs cibernéticos.
Tradicionalmente, veículos grandes são um pesadelo de fabricação, porque exigem mais vigas de reforço mais juntas, estruturais, seções de aço mais espessas e uma montagem muito mais complexa. As minivans são especialmente difíceis porque combinam dimensões enormes, espaço interno com requisitos rigorosos de segurança em caso de colisão. A arquitetura de fundição de caixa oca da Tesla pode mudar fundamentalmente essa equação, pois o sistema GigaPress de próxima geração poderá criar câmaras estruturais gigantes e fechadas diretamente dentro do chassi. As futuras minivans da Tesla poderão atingir rigidez extremamente alta sem depender de dezenas de reforços adicionais. Isso significa veículos mais leves, maior espaço interno, melhor eficiência e custos de fabricação mais baixos simultaneamente. Em teoria, a Tesla poderia construir um veículo familiar autônomo, espaçoso com menos componentes estruturais do que muitos SUVs compactos atuais. O mesmo princípio se aplica a um futuro SUV cibernético. Veículos off-road normalmente exigem estruturas de chassi extremamente rígidas e pontos de montagem da suspensão reforçados. As montadoras tradicionais conseguem isso usando aço mais espesso e reforços soldados extras, o que aumenta drasticamente a massa. O sistema de fundição oca de próxima geração da Tesla poderá criar estruturas de chassis em formato de caixa ultra-rígidas, mais leves e mais resistentes do que muitos projetos tradicionais de carroceria sobre chassi. Para veículos elétricos, isso se torna crucial, pois cada quilograma removido do chassi melhora diretamente a eficiência da bateria e a autonomia. Mais importante ainda, todos esses veículos parecem estar conectados a uma estratégia muito maior: a escalabilidade da produção. Elon Musk argumenta repetidamente que o verdadeiro gargalo na indústria automotiva não é a demanda do consumidor, mas sim a eficiência da produção nas fábricas. As futuras fábricas da Tesla podem não se parecer mais com as fábricas automotivas tradicionais, repletas de linhas de soldagem intermináveis e sistemas de esteiras. Em vez disso, os veículos poderão ser montados por meio de manufatura modular paralela em torno de peças fundidas monolíticas gigantes, quase como eletrônicos de consumo montados em escala industrial. O processo Unboxed da Tesla visa reduzir a área ocupada pela fábrica em até 40%, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente a velocidade de produção. Combinado com sistemas de fundição de última geração que potencialmente atingem 50 mil toneladas de força de fechamento, a Tesla poderia fabricar seções estruturais gigantes em peças únicas, enquanto fábricas mais antigas utilizavam centenas de peças estampadas menores para a produção. E é exatamente por isso que o GigaPress 4 é muito mais importante do que o próprio Cybercab. A Tesla não está simplesmente construindo uma máquina revolucionária para um único veículo. A empresa parece estar criando uma plataforma de manufatura industrial completamente nova, capaz de suportar desde veículos elétricos ultra-baratos até vans autônomas, robôs táxis e grandes SUVs cibernéticos na próxima década. Se o sistema funcionar como Elon Musk espera, os concorrentes poderão eventualmente perceber que o verdadeiro desafio não é mais alcançar a Tesla em baterias ou software. O verdadeiro desafio pode se tornar alcançar uma arquitetura de fábrica projetada desde o início para volumes de produção que a maioria das montadoras ainda considera quase impossíveis. O sistema GigaPress 4 de última geração da Tesla pode se tornar muito mais importante do que o próprio Cybercab, pois poderá eventualmente alimentar toda uma nova geração de veículos da Tesla. De veículos elétricos compactos ultra-baratos a minivans autônomas e até mesmo SUVs cibernéticos robustos. A aplicação mais importante provavelmente será a plataforma de veículos elétricos acessíveis da Tesla. Há muito tempo, alvo de rumores, frequentemente chamada extraoficialmente de Modelo 2. É aqui que o GigaPress 4.0 pode se tornar extremamente perigoso para concorrentes como BYD, Volkswagen Ford Motor Company e Toyota.
Hoje, a maioria das montadoras ainda luta para tornar os veículos elétricos de baixo custo lucrativos, porque os conjuntos de baterias podem representar cerca de 30% a 40% do custo total do veículo. Com a queda dos preços dos veículos elétricos, as margens de lucro diminuem e a eficiência na produção torna-se muito mais importante. A Tesla acredita que a solução não está apenas em baterias mais baratas, mas em uma produção drasticamente mais simples. É exatamente aí que as gigantescas peças fundidas em formato de caixa oca e o processo sem caixa se tornam cruciais. A atual estrutura traseira em alumínio fundido do Tesla Model Y já substitui cerca de 70 peças separadas por uma única peça. Essa mesma filosofia de fabricação pode se tornar ainda mais poderosa nas futuras minivans e ônibus autônomos da Tesla. Minivans são tradicionalmente difíceis de projetar, porque exigem um espaço interno muito amplo, mantendo ao mesmo tempo os rigorosos padrões de segurança em colisões e a rigidez da carroceria. A longa distância entre eixos naturalmente aumenta a flexibilidade do chassi, obrigando as montadoras a adicionar mais reforços, aço mais espesso e centenas de pontos de solda adicionais. A arquitetura de fundição em caixa oca da Tesla pode mudar fundamentalmente esse cenário. Enormes câmaras estruturais fechadas dentro do chassi funcionariam quase como a fuselagem de uma aeronave ou uma espinha dorsal estrutural, aumentando drasticamente a rigidez sem a necessidade de vigas de reforço excessivas. As vantagens podem ser enormes. Uma futura minivan autônoma da Tesla poderá ser mais leve, mais espaçosa, mais eficiente em termos de energia e mais barata de fabricar simultaneamente. A Tesla poderia potencialmente criar vans de táxi autônomas com capacidade para 6 a 8 passageiros, utilizando menos peças estruturais do que muitos SUVs tradicionais atuais. Isso se torna especialmente importante porque Musk tem discutido repetidamente uma futura rede global de transporte autônomo, onde ônibus autônomos e táxis autônomos operariam quase continuamente. Veículos nesse ambiente precisam de baixos custos operacionais, alta durabilidade e máxima escalabilidade de fabricação. Em última análise, a Tesla pode não estar simplesmente construindo novos carros. A empresa parece estar construindo o que Musk certa vez chamou de a máquina que constrói a máquina. A GigaPress 4 representa uma plataforma de fabricação capaz de escalar mais rapidamente, utilizando menos fornecedores, menos robôs e fábricas muito menores do que as montadoras tradicionais. Se o sistema funcionar como a Tesla espera, os concorrentes poderão eventualmente perceber que alcançar a Tesla em baterias ou inteligência artificial nunca foi a parte mais difícil. O verdadeiro desafio poderá ser alcançar uma arquitetura de fábrica que já não segue as regras tradicionais da indústria automobilística.